Laboratório de Eletricidade de Corrente Contínua, turma 32P1, aula 02, etapa 1, gravada no dia 14/5/2025. O tema da aula é item 1, SSMA, Saúde, Segurança e Meio Ambiente. O objetivo do estudo do SSMA é prevenir acidentes de trabalho, prevenir a saúde do trabalhador, calcular e prevenir prejuízos financeiros e materiais no trabalho e estudar a lei do trabalho. Para ter uma eficiência nas atividades trabalhistas, algumas práticas devem ser desenvolvidas. Item 1. Estudar o movimento a serem praticado. Item 2. Praticar ensaios até o domínio dos movimentos. Item 3. Observar a prática do conforto. A saúde e segurança no trabalho, nos locais de trabalho, pela própria natureza da atividade desenvolvida e pelas características de organização e relações interpessoais, a manipulação ou exposição a agentes físicos e químicos, biológicos, situações de deficiências orgânicas e outros riscos de acidente, podem promover a saúde e segurança do trabalhador em curto, em médio e longo prazo, provocando lesões imediatas e doenças ou a morte. O risco pode ser classificado como ambientais, ergonômicos e de acidentes. Risco de ambiente. Os físicos são representados por fatores ou agentes existentes no ambiente de trabalho que podem afetar a saúde do trabalhador, como ruídos, vibrações, radiações, frio, calor, pressão anormais e umidade. O químico são identificados pelo grande número de substâncias que podem contaminar o ambiente do trabalho e provocar danos de integridade física e mental ao trabalhador, por exemplo, poeira, fumo, névoa, neblina, gases, vapores, substâncias, compostos e outros produtos químicos. Biológicos são associados ao contato do homem com o vírus, bactéria, protozoário, fungos, parasitas, bacilos e outras espécies de micro-organismos. Risco ergonômico. Estão ligados à execução de tarefas organizadas e às relações de trabalho ao esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, mobiliário inadequado, postura incorretas, controle físico de tempo para produtividade, imposição de ritmos, excessos, trabalho em turno e noturno, jornadas de trabalho prolongadas, monotonia repetitivamente em situações causadas por estresse. Riscos de acidentes são muitos, diversificados e estão presentes no arranjo físico inadequado, piso pouco resistente a irregularidades, material ou matéria-prima fora de especificação, utilização de máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas impróprias e defeituosas, iluminação excessiva ou insuficiente, instalações elétricas defeituosas, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos e outras situações de riscos que poderão contribuir para a ocorrência de acidente. Proteção coletiva e individual. Para prevenir os acidentes e as doenças decorrentes do trabalho, a ciência e tecnologia colocam à nossa disposição uma série de medidas e equipamentos de proteção coletiva e individual, visando além de proteger muitos trabalhadores ao mesmo tempo e otimizar os ambientes de trabalho, destacando-se por serem mais rentáveis e duráveis para a empresa. Equipamento de proteção coletivo é toda medida de dispositivo, sinal, imagem, som, instrumento de equipamento destinado à proteção de um ou mais pessoas, escada de emergência, extintor de incêndio, etc. Apresentando a segurança, o EPI, Equipamento de Proteção Individual, de acordo com a NR6, Equipamento de Proteção Individual, o EPI, norma regulamentada do Ministério do Trabalho, o EPI é todo o dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos sucessivos de ameaça de segurança e saúde do trabalho.
O EPI tem função de proteger individualmente cada servidor do possível lesões quanto à ocorrência de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Portanto, o EPI não evita acidentes em si, mas protege esse servidor quando o risco estiver ligado em função ao seu cargo, exposição ao agente. O risco está ligado ao tipo de quantidade de agente, ao tempo de exposição e a sensibilidade do organismo do servidor. O equipamento de proteção individual, o EPI, são todos os dispositivos ou produtos de uso individual utilizados pelo trabalhador destinados à proteção contra risco, capazes de ameaçar sua segurança e sua saúde e evitar acidentes. O uso desse dispositivo de equipamento deve ser feito quando não for possível tomar decisões que permitam eliminar o risco do ambiente em que se desenvolve a atividade, ou seja, quando medidas de proteção coletiva forem viáveis, eficientes, a superfície para a atenuação dos riscos e não oferecer completamente proteção contra o risco de acidentes do trabalho ou doenças profissionais do trabalho. O equipamento de proteção coletiva, o EPC, são dispositivos utilizados em ambiente de trabalho com o objetivo de proteger o trabalhador do risco inerente ao processo, tais como enclausuramento acústico, fonte de ruído, ventilação dos locais de trabalho, proteção de partes móveis da máquina, equipamento e sinalização de segurança e outros. O EPC são dependentes da vontade do trabalhador para atender a sua finalidade. Este é maior preferência pela utilização do EPI, já que colabora no processo de minimizando os efeitos negativos de um ambiente de trabalho que apresenta diversos riscos de trabalho ao trabalhador. Portanto, o EPI será obrigatório somente se o EPC não atuar aos riscos completamente e oferecer proteção parcialmente. Os EPIs são utilizados, podem variar dependendo do tipo de atividade e o risco que poderão ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador por parte do corpo que se pretende proteger, tais como proteção auditiva, abafadores de ruído, protetor auriculares, proteção respiratória, máscaras e filtros, proteção visual, racial, óculos e viseira, proteção de cabeça, capacete, proteção de mãos e braços, luvas e mangotes, proteção de pernas e pés, sapatos, botas e botinas, e proteção contra quedas, cintos de segurança e cinturões. Os equipamentos de proteção individual de fabricação nacional ou importados só poderão ser postos à venda utilizando uma identificação de certificação ou aprovação do CA, expedido pelo órgão nacional de competência em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Entre as atribuições existe a NR6, que cabe ao empregador as seguintes obrigações: adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade, exigir o seu uso, fornecer ao trabalhador somente equipamento aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado e guardar a conservação, substituir imediatamente o EPI quando danificado ou extraviado, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada. Observe os EPI voltados para atividade específica, no caso da eletrônica: a máscara para o uso de solda eletrônica, luva para a temperatura ou choque elétrico e óculos de proteção, em algum caso protetor ouvido. Equipamento de proteção individual: todo dispositivo de uso individual destinado à proteção de uma pessoa, ex-botas, luvas e capacetes. Exemplo, né? Equipamento de coletivo de proteção, exaustor de bancada. Gases de solda com estanho. A fumaça produzida durante a soldagem de estanho contém composto químico tóxico, particularmente que pode ser prejudicado à saúde. A legislação sobre segurança de trabalho é composta por leis, portarias e normas regulamentadoras. Portarias: a Portaria GM número 3.214, de 8 de junho de 1978,
o Ministério do Trabalho estabelece normas regulamentadoras, a NRS. Normas regulamentadoras NRS. As NRS são dispositivos complementares à CLT que estabelece obrigações, direitos e deveres para empregadores e trabalhadores. As NRS são elaboradas e revistas por meio de grupos e comissões compostas por representantes do governo, empregadores e trabalhadores. Alguns exemplos de NRS são NR4, Serviço Especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho, NRC6, Equipamento de Proteção Individual, e NR10, Segurança e Instalação de Serviço em Eletricidade. Conforme dispõe as normas regulamentadoras 6, a NR06, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente o EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento das seguintes circunstâncias. Sempre que a medida de ordem geral não oferecer completamente proteção contra o risco de acidente do trabalho ou doenças profissionais do trabalho. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas para atentar à situação de emergência. Compete ao Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho, SESMT, ou a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, nas empresas obrigadas a manter o SESMT, recomendar a emprega do EPI adequado ao risco existente de determinada atividade. Material de risco de acidente em eletrônica. A solda, o ferro de solda, o bico para queimar, solda elétrica, tá? Aí a solda mais o estanho, o breu, a pasta de solda, a solda, alicate solda, é tipo queimar apontando os dedos, segurando a peça. Simbologia das placas, segurança no trabalho, cuidado do risco de choques elétricos, corrosão de substância e assim por diante. Simbologia de placas, segurança, uso obrigatório, bactéria, risco de choque elétrico, tá? O acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho em serviço da empresa, provocando lesões corporal ou perfurações funcional que causam a morte, perda ou redução permanente temporária da capacidade de trabalho. Importante, somente médicos, cirurgiões dentistas devidamente habilitados podem diagnosticar doenças, indicar tratamento e receitas e remédios. As informações disponíveis nas dicas de saúde possuem apenas caráter educativo. O empregado também terá que observar as seguintes obrigações: utilizar o EPI apenas para a finalidade a que se destina, responsabilidade pela guarda e conservação, comunicar ao empregador quando a alteração que eu tome impróprio uso e cumprir determinações do empregador sobre o uso pessoal. Os equipamentos de proteção individual, além de essenciais, proteção do trabalho, visando a manutenção de sua saúde física, proteção contra o risco de acidente do trabalho ou de doenças profissionais no trabalho, pode também proporcionar redução de custos ao empregador. No caso, a empresa que desenvolver atividades insalubres é que o nível de ruído está acima dos limites toleráveis previstos na NR15. Neste caso, a presença deveria pagar adicional de insalubridade de acordo com o grau de enquadramento, podendo ser de 10%, 20% ou 40%. Com a utilização do EPI, a empresa poderá deixar de pagar estes adicionais na folha de pagamento, pois através da utilização adequada do equipamento, o dano que o ruído poderá causar, a adição será eliminada. A eliminação do ruído ou neutralização do nível baixo do limite da tolerância isenta a empresa de pagamentos adicionais, além de evitar qualquer possibilidade futura de pagamentização de danos morais e materiais em função da falta de utilização do EPI. Entretanto, é importante ressaltar que basta o fornecimento ao empregador, por exemplo, do empregado, pois a obrigação deixa finalizar ao empregado de modo a garantir que o equipamento esteja sendo utilizado.
São muitos os casos de empregados que discutem de que não acostumam com o EPI, incomoda o exercício da função e deixa utilizá-los, consequentemente possa sofrer as consequências de um ambiente de trabalho insalubre. No caso do empregador, deve utilizar o seu poder diretivo e obrigar o empregado a utilizar o equipamento sob pena de advertência. Em um primeiro momento haverá resistência, sofre punição mais severas, como demissão por justa causa. Para a Justiça do Trabalho, o fato é comprovar que o empregador recebeu equipamento por meio de ficha de entrega do EPI, por exemplo. Não existe o empregador pagamento de uma eventual indenização, pois norma estabelecida que o empregador dava garantida e o seu uso, que fez através de fiscalização mediante corretivas, e se for o caso. Dicas de prevenção de acidente. No caso de dúvidas, não executar, buscar, estudar para retirar a dúvida, perguntar antes. Buscar o melhor conforto para executar o trabalho. Trabalhar com ferramentas certas, não usar ferramentas impróprias, inadequadas ou com defeito. Obrigado. Agora chegamos ao fim do vídeo e até o próximo vídeo.